Meu nome é Ingrid e eu venho aqui representando o grupo de pesquisa em mecânica aplicada da Escola Politécnica, assim como o meu orientador, o professor Jaian Ismar, e também a Fundação Escola Politécnica, que é uma fundação de fomento que me proporcionou ser bolsista durante um ano. O meu projeto é o projeto mecatrônico de uma bancada didática para estudo de fadiga por flexão rotativa. Bom, a ideia é utilizar bancadas didáticas, que são ferramentas de ensino-aprendizagem. Essas ferramentas são muito importantes no contexto da engenharia, porque permitem que os alunos tenham, além do aparato teórico aprendido em sala de aula, a oportunidade de ver situações recorrentes na indústria, como os próprios ensaios mecânicos, que são utilizados para determinar parâmetros e propriedades dos materiais, como ductilidade, tenacidade e a vida útil, que é o que a gente analisa no caso da fadiga. Isso porque a fadiga é um fenômeno relacionado a materiais que estão sob carregamento cíclico, de modo que é conhecido que a falha por fadiga é uma falha conhecida como súbita, porque ela ocorre abaixo do limite de escoamento dos materiais. Por isso é tão importante fazer um estudo de fadiga quando temos materiais expostos a carregamentos cíclicos. Portanto, o objetivo é esboçar, projetar, selecionar e realizar o cálculo de todos os componentes que integram esse projeto. Desse modo, nós selecionamos um motor elétrico trifásico de um HP com 3.425 RPM e um inversor de frequência, para serem os elementos relacionados à rotação, além de transmitir essa rotação para o corpo de prova por meio de um sistema de transmissão por correias e de eixos. E os elementos de suporte, a gente pensou, portanto, nos mancais de rolamento. E para o esforço de flexão, o que a gente analisou foi que, tendo um sistema de barra de sustentação dos pesos que prenderiam anilhas, onde a gente teria, portanto, essa força externa como sendo a força-peso, e a partir dessa força externa a gente geraria o esforço de flexão no corpo de prova. Portanto, a gente uniria as anilhas e o sistema de barras para sustentação de pesos pensando na força-peso, e a gente teria esses rolamentos internos nessas caixinhas. A ideia desses rolamentos é porque a gente quer que o corpo de prova sofra o esforço de flexão advindo da força-peso. Então, a gente teria a força-peso sendo aplicada diretamente no corpo de prova, além dos rolamentos que tanto segurariam o corpo de prova como passariam essa rotação que está sendo transmitida desde lá, desde o motor. Para aquisição de dados, a gente pensou justamente numa parte automatizada. Com isso, a gente usaria um ímã de neodímio, que está sendo representado aqui, e um sensor. Esse sensor captaria, através dos efeitos eletromagnéticos, o número de ciclos utilizando justamente esses efeitos eletromagnéticos associados ao ímã de neonídeo. Tudo isso seria passado para um microcontrolador, e a partir da programação, utilizando esse microcontrolador e esse sensor, que é conhecido como sensor de efeito Hall, nós conseguiríamos, portanto, ter de maneira automatizada a contagem dos números de ciclos. Além disso, a gente pensou também no corpo de prova. O corpo de prova foi modelado segundo essa norma, que é a STM E466, sobretudo a E466-21, onde está representado aqui numericamente um exemplo desse corpo de prova. Aqui do lado tem um exemplo do imã com o sensor e a caixinha protegendo o sensor. Tudo isso aqui é passado para a base do microcontrolador, para então, a partir do dispositivo de saída como notebook, nós termos é, o número de ciclos de forma automatizada no computador. Nos resultados, aqui a gente tem o dimensionamento do sistema de polias, aqui é um dimensionamento que nós vamos chamar de dimensionamento mecânico. Essas forças são importantes que nós conheçamos elas, porque a gente precisa ter uma ideia de como os esforços estão sendo aplicados nos eixos para que quem sofra fadiga de fato seja o corpo de prova. Então, que a gente já tem o dimensionamento desse sistema de transmissão, com aqui todas as características dele. A gente também dimensionou os eixos a partir do critério de energia de distorção ASME. Aqui a gente também tem todas as características dos eixos. Aqui a gente tem o card final da bancada. Nesse card final a gente tem toda a parte mecânica esboçada. Aqui algumas medidas, só a título de demonstração. E aqui eu trouxe de uma forma bem simples um código feito em Python. Desde que você use uma serial, você pode programar utilizando a linguagem Python. Mas a linguagem utilizada geralmente é a do próprio microcontrolador. Então, aqui eu trouxe uma programação em Python para ilustrar basicamente o que é feito. Onde a gente define uma função para fazer a contagem desses ciclos, para escrever e ler a contagem desses ciclos, e depois a gente consegue fazer uma outra função para, na ausência de giro, ou seja, quando o corpo parar de sofrer o fenômeno, quando ele fraturar, a gente para de fazer essa contagem e essa função aqui passa para o microcontrolador exatamente o que a gente quer fazer, que é a contagem do número de ciclos.
Com isso, eu gostaria de agradecer, portanto, à Universidade Federal da Bahia, a Fundação Escola Politécnica e ao Grupo de Pesquisa em Mecânica Aplicada pela oportunidade de fazer parte desse trabalho e dizer que pretendemos dar continuidade e construir fisicamente a nossa bancada e automatizá-la para que a universidade tenha esse patrimônio fazendo parte das aulas experimentais do curso de Engenharia Mecânica.